Estamos aqui mais uma vez com o Papo de Boleiro em Família. Hoje, com o pessoal, os criadores, aqueles que lá no início começaram tudo e talvez nem imaginavam o tamanho do torneio que chegaria. Eu vou começar com ele, Zé Pivato. Pode dar suas primeiras palavras aí. Um prazer enorme ter vocês aqui, tá? Então, uma alegria grande, agradecer aí a Demais FM e, é claro, a todos os que de alguma forma vão ver esta gravação, né? Dizer da nossa alegria e de agradecer a Deus, porque sempre que me perguntaram, você imaginava que chegaria a isso, né? Eu digo, é obra de Deus, cada um de nós faz a sua parte, a gente é apenas um mensageiro e lançamos a semente, né? E, é claro, no início... aqui o Agostinho era da diretoria na época, né? O Francisco está aqui porque depois que nós saímos, ele assumiu. Mas o Agostinho deve lembrar que a primeira vez que eu levei a ideia para... Nós éramos umas 20 pessoas na diretoria, um pouco mais, um pouco menos, não lembramos mais hoje, né? Mas na primeira vez que eu falei, não houve nem, digamos, reciprocidade nenhuma. Na segunda vez, uns 2, 3 já concordaram, e eu sei que na terceira vez, né? Assim, fomos uns 6 ou 7 que concordamos. E daí esses 6 ou 7... acabaram então escolhendo, alguém veio para Taió falar com o Zander, outro foram para o Platina falar com o Círico. Então distribuímos assim e saímos, e acho que encontramos 10, 12 famílias que participaram do primeiro, assim, né? E hoje, olhando a dimensão que tomou, a gente olha para trás e só agradece às pessoas, a Deus e às famílias, né? Porque tudo o que quer que façamos na vida são sementes que você lança, que germinam, que não germinam, e essa germinou e muito bem. E que você rega para ela continuar, né? Exatamente. Vamos então continuar aqui, que a gente vai apresentando um por um. Cidinho, vamos na sequência aí. Prazer você estar aí também. Mestre, o prazer é todo nosso. A gente fica feliz em estar trazendo essas informações. No início também, a gente sempre ajudava o Zé, que a gente era irmão, e ele sempre tomava a frente das coisas lá na nossa família, enfim, na comunidade como um todo. E a gente já sempre vinha do esporte, né? Nós da JUS, a gente sempre estava junto. No início também, eu me lembro que era tudo muito manual, o torneio de família, né? Fazia insumo lá, tinha o Ditimar, tinha o Rato, meu irmão, né? Que depois acabou, hoje não está mais com nós. E a gente sempre trabalhava nos bastidores, mas eu principalmente, né? Então a gente foi participando. Eu hoje não faço mais parte da equipe lá, mas eu lembro que a gente sempre participava de uma forma para ajudar. Eu me lembro que a gente também envolvido na política, a gente trabalhava sempre com subvenções de deputados, com emendas. E como esse torneio era da Igreja Católica, Igreja Matriz Católica Salete, não podia vir uma subvenção, um valor para a igreja. Aí foi por isso que mais tarde, né, Chico, foi criada a ADAS. Isso. Porque a gente conseguia, na época se chamava subvenção dos deputados aí para as comunidades, para as associações, e a gente não conseguia para o torneio, né? E aí foi criada a ADAS. Se eu não me falha a memória, eu fui, eu acho, o primeiro presidente por um período. Aí a gente conseguiu até valores, depois já na sequência foi passado para outras pessoas que eu nem me lembro mais quem é, né? Então a gente participou, e também principalmente mais depois quando o Moacir estava tocando, né? A gente sempre ajudava, ele participava de diversas formas, né? Então, para nós é uma grande alegria tá aqui hoje explicando. Tem pessoas que ainda não conhecem bem a história de como veio, né? Isso, né? Então, conforme o Zé estava falando, essa ideia foi criada na época pela diretoria, porque, não sei se tu lembra, né, Zé? No São Luís foi feito um torneio de famílias italianas, lembra? E aí tinha, acho que 8 famílias, e nós, a família Pivato, nós jogava lá, porque nós também somos ali, né? Então daí eles fizeram acho que 1 ou 2 anos e parou. E depois, por causa dessa ideia, se criou para fazer em Salete com diversas famílias, né? E principalmente as tradicionais de Salete, que hoje chegou nessa dimensão que tem famílias de todo o estado e até fora do estado, né? Então a gente está sempre aí também à disposição para estar sempre ajudando, né? Com certeza, e vai bem mais longe. Senhor Agostinho Tenfen. Isso mesmo. Pode se apresentar certinho, qual era a função, se estava desde a primeira aí, está com a palavra aí, um prazer ter o senhor aqui também. Exatamente, é um prazer. Eu na época era
da diretoria, tesoureiro, sempre envolvido principalmente nas organizações, principalmente no finança, caixa e daqui. Nos tempos da assinatura do cheque, né? Exatamente. Tudo isso a gente tinha envolvido. Então a gente sempre estava mais na organização, né? Fiz parte também de algumas competições com a família, mas depois a gente não tinha essa habilidade toda, né? Mas sempre acompanhando e participando. Na época a gente foi fundador e ajudando o pessoal. E hoje tem o que está no... Não, legal, a gente vai conversar bastante aqui. Senhor Francisco Quiniz também. O Chiquinho, popular Chiquinho, né? Também foi um dos primeiros aí. Chiquinho, pode se apresentar aí, funções, como é que você era aí, que depois a gente vai bater um papo geral do início mesmo, tá? É um prazer, mais uma vez, a gente estar aqui na Demais FM, né? E aqui falar de uma coisa, de um evento que é tão importante para a Salete, como já foi comentado aqui pelo Pivato, o idealizador, que lá atrás pensou-se uma coisa para descontrair a família só e tomou uma dimensão hoje, assim, a nível, assim, gigantesco, por ser o maior do Brasil, né? Então, eu, assim, me sinto muito feliz por ter feito parte dessa história e por ter ajudado a construir um pouquinho, ou regar um pouco essa planta, essa semente que foi plantada lá atrás, né? Pelo Pivato, lá em 92, e que depois que o Pivato passou a diretoria da igreja, que ele era presidente da igreja, daí ele terminou o mandato dele e eu assumi o meu mandato, sucessor dele. Daí uma coisa que eu lembro que sempre existia, que foi em 94, em outubro, daí ele disse, mês que vem tem que fazer o torneio de família, que era a 3ª edição, né? Isso. Daí... eu disse, mas faltava um mês, né? Daí nós reunimos a nossa nova diretoria, que tinha tomado posse em outubro, e conversamos e decidimos jogar para o ano seguinte, dentro da quaresma, né? Então, por isso aquela vez que mudou. Em 94 não teve, porque quando nós assumimos, faltava um mês para organizar o torneio. Isso daí... é importante, que a gente veio em vários programas aqui e ninguém sabia o motivo de 94. Isso é interessante. E foi bem na época de transição de cargo, que o período era muito curto, e o objetivo, naquela época, de fazer o evento em novembro, era porque a igreja fazia novembro para arrecadar um pouquinho de dinheiro para fazer a festa da padroeira em dezembro, né? Então, esse era o objetivo. 8 de dezembro era a festa, né? 8 de dezembro, a festa da padroeira. Então, o Pivato, a diretoria na época, criou esse evento para ter um pouquinho de dinheiro para trabalhar melhor o evento principal, que era a festa, né? E hoje esse está longe acima do principal e já tomou outro rumo e cresceu bastante, né? Então, por esse motivo que foi mudado, eu assumi a igreja e daí fiquei aqueles anos ali, depois terminou meu mandato também e eu continuei por mais vários anos ainda, assim, na frente do torneio. A gente trabalhou vários anos e então... E foi um prazer muito grande, o serviço tudo voluntário, e era bem diferente que é hoje, né? Ah, com certeza. As coisas mudam automaticamente. Mas essa semente, então, nós vamos começar dessa sementinha, lá. Pegar a documentação, critérios, porque o seu Agostinho falou um negócio antes aí que eu também não sabia. A parte de só o sangue. Por exemplo, o meu cunhado não jogaria. Eram irmãos, primos e tios. Isso era lá no início, né? Exatamente. E assim também, eu antes passei a palavra rápido para todo mundo poder falar, né? Sim, sim. Mas eu quero aqui, assim, primeiro fazer justiça e começar pedindo desculpas aí, porque há várias pessoas que poderiam estar aqui que eram da primeira então diretoria. Já vamos fazer o seguinte, vamos apresentar essas pessoas aí. Então assim, que nós até procuramos documentos lá e por alguma razão lá na secretaria não encontraram o livro Atas, né? Então das pessoas que eu lembro que faziam parte da nossa diretoria, né? O Agostinho era tesoureiro, o irmão dele, Tadeu, também fazia parte, né? O Jair Torquato, que mora em Joinville, senão ele estaria também aqui hoje. O Lindomar José Loco, leigo, né? Fazia parte. O Alcir Círico, o Pedro Manes, o Ivônio Cuco, o Luiz Borguesan, o Alcides Noriller, a Nilza Rolling, a Terezinha Steffens, o José Afonso, o Dittmar, o José Luir, o Ingo Lembeck. Olha só. Que são pessoas que ainda estão vivos e que eu lembro, né? E aqui eu presto uma homenagem ao Alcides News, que também era da diretoria, já é falecido, o Valmir Círico, o Mimi, né, também já é falecido, o Arley Orman, né, também já é falecido, o João Moacir Círico, e aproveito agora, né, para dizer a todos, né, pelo evento que aconteceu com o Rafinha, agora recente, dizer que o seu Antônio Augusto Vanderlinde, que é avô do Rafinha, também era da diretoria naquela época, né? O seu Antônio Augusto Vanderlinde. E peço perdão aí, porque com certeza esquecemos. Se a gente esquecer, a gente vai assim, ó, quando sair em rede social, a gente pede, se alguém lembrar, mande que no próximo programa. Nos ajudem aí. Tem muitos ainda. No próximo a gente vai citar, porque vem acontecendo frequentemente
mente de alguma coisa que a gente esqueceu, alguém encontra na rua, lembra disso aqui? Isso, No próximo isso. a gente fala daí. Legal. E outra coisa que eu quero fazer justiça, né? Dizer, porque até já foi citado aqui, né? Eu convidei o Cidinho porque duas pessoas, são inúmeras pessoas que trabalharam, que trabalham, que merecem, que poderiam estar aqui durante todo o torneio, né? Mas eu convidei o Francisco porque o Francisco foi... Todo evento tem a equipe, mas toda a equipe tem que ter alguém à frente. Isso. Certo? Então, depois que eu saí, ele assumiu por eu acho que foram mais de 10 anos, Francisco, que você esteve à frente. Aí depois foi o Moacir, né, o meu irmão, e como ele já está numa outra dimensão, eu convidei o Cidinho para vir aqui representar, então, o Moacir, né? E o Agostinho, que era tesoureiro. A outra coisa que eu quero fazer justiça, né? Porque, na verdade, eu não fui o criador do torneio. O torneio já havia acontecido em São Luís. Em São Luís, né? O que nós fizemos foi o formato, com abertura, com o hino nacional, com a oração da família, com a presença do padre, a bênção das famílias, né? Esse modelo. E a forma de disputa. Porque, na época, tinha muito torneio, tudo quanto é campo, e cai lá, mas ou era um quadrangular, ou um octogonal, ou fazia a chave. E a ideia era... Porque hoje, ainda alguém me perguntou, tu imaginava desse tamanho? A minha esposa falou, não, né? Eu já visualizei ele grande, e famílias vindo de longe. Então, eu disse, nós temos que fazer alguma coisa que todos os que venham joguem pelo menos 3 jogos. Certo? Joguem, porque tem a inscrição, tem a distância, né? Então, esse formato de que todos jogassem pelo menos 3 jogos e depois fosse para o mata-mata, esse modelo que eu sou o idealizador. Mas o criador do torneio é um pessoal de São Luís, aí Freiner e companhia, né? Então, o Carlito e o Ded estavam aí na última, eles vinham falando exatamente os nomes ali desse pessoal ali. E também que me surpreendeu que foi uma data bem antiga, que já tinha ali nos anos 70. 60, até 60. 60, o Freiner lá, né? Já tinha nos anos 60 o torneio. E daí era entre eles famílias ali, né? Mas eles também eram 10, 12, 15 irmãos cada ali. Tamanini, Freiner, Minati e Tomelin, né? Então, nasceu dali e nós chegamos a jogar lá. Aí, e aí o motivo principal, unir a família em torno do esporte, porque Salete é um lugar pequeno e pela população que tem, a proporção de gente que morria de acidente nos finais de semana ali em Salete era um absurdo. Então, muitos domingos, Salete era velório. E eu via que as famílias só se reuniam ali. Até fiquei feliz que o Denis colocou isso aqui na... ele só se encontrava em velório, né? Então, a ideia foi justamente, vamos criar um outro evento que reúna a família, que não seja velório. E unir a família através do esporte. E daí o terceiro objetivo era arrecadar fundos para preparar bem a festa do dia 8. Tanto que o lema hoje é esporte e integração. É o lema usado no torneio de família. Isso é interessante. Essa parte aí, porque deu tão certo, porque você pega times chamados menores, que tem certeza que não vão ganhar o título. Eles não estão nem aí. Eles vão lá, compra a camisa, compra as coisas ali, se inscreve de novo, vamos lá, vamos jogar os 3 jogos e se reunir. E ponto final, né? Isso tem várias, né? Então, digo, essa é a ideia que foi nossa. Mas a criação do torneio em si já existia, então tem que fazer também a justiça, né? E de muitos anos, né? Porque quem assistir isso aqui não vai imaginar que nos anos 60 já tinha torneio de família. Que talvez não, o torneio ali se reunia, né? Sim. Ali no São Luís era as famílias tradicionais, italianas, né? A família italiana que tinha. Então ali eu sei que o Freiner lá, que era o mais líder, o Tomelin também, eu acho que seu Aldérico. Eu acho que é o pai do Laércio. Exato, seu Luiz, o Aldérico. E o Freiner lá, que também faleceu depois, né? Que era um dos líderes. O pessoal jogava bem ali, o pai do Minati, né? O seu Oswaldo Minati. Tinha os Tamanini, tinha os Pandini, tinha... Dolçano, eu acho que já não sei se jogaram naquela época, mas assim, só esticando um pouco o que o Zé está falando, da proporção que se criou, no início era só da Igreja Católica, a diretoria da igreja, e depois foi ampliando, e conforme vai crescendo, tem que ter muito trabalho voluntário nesse pé, muita gente trabalhando nisso, né? Então muita gente muitas vezes também hoje tanto que nós todos estamos aqui voluntariamente. Exatamente. A gente vê que muitas vezes o pessoal vê aquele movimento todo, hoje em dia, pensa, poxa, deve dar um lucro muito grande. Na verdade, o que acontece? A estrutura é muito grande e tudo isso tem custo.
né? Então hoje eu acho que participa a Igreja Católica, o hospital, o Rotary, enfim, todo mais pessoas da sociedade, né? Grupos, entidades que fazem parte, porque tem que ter gente na cozinha, tem que ter gente na limpeza, tem que ter gente... Por isso houve muita terceirização, tá? Então tem muita gente que pergunta isso, mas por que está sendo locado ali para barracas, você não conseguia mais ninguém para ajudar ali, né? Então eu sei que teve épocas aí de coisas que o pessoal comentava, mas por que só deu isso, só deu aquilo? Na verdade, o objetivo principal é o encontro das famílias e os jogos, então o movimento como um todo. Mas é por isso que eu sempre vejo, ainda hoje, eu hoje estou um pouco mais fora ali do torneio de família, participo quando posso ali e tal, mas eu vejo o pessoal trabalhando lá na bebida, o pessoal trabalhando desde a limpeza, desde tudo. Então a prefeitura toda a vida está atuando muito forte, né? Então isso é o importante, e por isso que o torneio cresceu tanto, né? Mas a gente ainda vê as principais famílias que chegam, como a gente conhece a grande maioria, chegam aí, é uma alegria pra gente receber esse pessoal, que né, a gente não joga mais, a maioria daquele pessoal que jogava na JUS, que jogava na Esquadrilha, lá em Salete, que a gente se conhecia, vem hoje aqui a gente só relembrar, a gente vai lá ver nossos filhos jogar hoje, ou até tem gente com neto jogando, e primos, e parentes, e irmãos. Então, esse aí é o principal objetivo. E o torneio, para nós, é uma grande alegria, né? Eu comentava outro dia também com o mestre, dos 30 anos que vai ter, a família privada, nós ficamos 1 ano fora do torneio. Por quê? Porque nós não tínhamos mais jogador, nós começamos em 5 irmãos. A renovação, né? Ela é difícil. Daí nós não tínhamos renovação, 2 irmãos nossos não jogavam mais, porque nós começamos em 5 irmãos. E aí, a gente não participou, mas eu me lembro disso aí, eu sentado na arquibancada, vendo assim, as famílias chegando, na abertura, e nós não tava. Então a gente era como uma família tradicional, mas nós não estávamos jogando. Mesmo que a nossa família, nós nunca tivemos assim, um time bom que seja bem participativo. Favorito ao título. A gente jogava mais com um time normal para se encontrar, né? Então, esse a gente vê a grande maioria de quem começou lá, os principais famílias, que ainda tem esse sentimento. A gente vê times novos aí que a gente talvez nem conhece, que não tem ainda esse sentimento. Mas a gente vê famílias também que vieram novas, que hoje, onde a gente encontra, a gente que viaja bastante, chega lá, o torneio de vocês em Salete é um exemplo e tal. A gente tem outro monte de torneios por aí hoje, né? Mas aqui é diferente, é diferente. Até por essa diferença, até vou pro canto de cá um pouco. A gente escutou coisas assim que não é que a gente achou engraçado, é surpresa. A questão premiação, porque o Denis até me disse que o seu Cornélio Roden tinha dado uma ovelha para eles, como premiação, e os Formagens também ganharam uma vaca. O Ded até falou o nome dela. E essa premiação, ela era de que forma? Vocês procuravam a pessoa, queremos um patrocínio, ou eles mesmos se ofereciam para fazer isso? Na verdade, era procurado, que eu lembro que era meio comum nos torneios de futebol por aí, ganhar um porquinho, ganhar uma ovelha, para depois fazer uma festa pro time, né? Normalíssimo. Então, eu sei que nós fomos falar com o seu Cornélio, eu lembro mais vezes, para pegar a criação, uma vez gado, ou ovelha, nós ia atrás. Daí a gente procurava alguém que a gente sabia que tinha e que gostava de doar também, né? Então, nós procurava. Daí, era os troféus, medalha, e daí uma premiação só do primeiro lugar ou tinha mais? A primeira premiação era um troféu com o regulamento que era rotativo. Só ia ficar definitivo a partir da terceiro campeão. A partir de terceira conquista ficava com o troféu. Esse era o troféu padrão. Depois foi criado esses prêmios justamente para animar mais, que era um prêmio, uma ovelha, ou um troféu menor que a medalha que ficava. Depois tinha o melhor artilheiro, tinha o melhor goleiro, tinha a melhor família com o melhor cartaz, depois teve a rainha, o baile para escolher a rainha, a atleta mais bonita, o atleta mais... Tudo isso foi se criando ao longo do torneio. Mas o interessante é no início, porque a gente tinha dúvidas de como é que era isso aí, a premiação. Outra coisa que a gente fica imaginando hoje, como é que era assim, tu pegar as identidades? Porque era mais fácil aqui de Salete, tu sabia quem era o primo de tal. Hoje tu chega um time, tu, né, dentro de um regulamento, tu conhece poucos do time, mas lá tu sabia. E pegar as identidades assim, na hora de dizer, uma família veio de fora, e agora?
Como é que funcionava isso aí? Era mais difícil? Na verdade, quando era de forma... Aqui, por exemplo, vinha a família Ângelo. Todo mundo sabia quem era. Não precisava trazer documento. Vinha lá, se tinha um anjo diferente, tu queria saber de onde veio aquele. Ó, né? Os outros tu conhecia, né? E os Belete também lá da América. Vinha Belete, Averotti lá, né? Bolsão. O Dolçan. Lateral da vez disputamos 4 lugares com os Averotti da América, contando a família Feliz, né? Lá no começo, acho que foi a primeira edição, se não me engano, né? Primeiro ou a segunda edição, né? Mas também, então, não precisava trazer documento. Nós também não levávamos, porque era só nós e os filhos do tio Zeca, né? De duas famílias. Não pegava, só se o cara fosse estranho. Daí depois começou a exigir mais, porque foi começando a vir. Aqueles que tinham saído de Salete foram para Blumenau, Indaial, Jaraguá, e voltava. Voltou, já não lembra mais, tenta para conferir. E daí começou a vir, daí foi mudando também os graus de parentesco, foi aumentando para dar mais time, né? Exato. Daí que exigiu mais, assim, a documentação. Mas no começo era bem caseiro, bem simples, e até a súmula também, desde o começo, né? Era preenchido, fazia lá na roda, eu fazia lá, pedia para poder imprimir a súmula, quantas famílias tem aqui tanto, a quantidade de jogos, fazia a quantia para não fazer demais, daí de envias, trazia carbono, botava o carbono, e preenchia na hora, e uma via entregava pro time e a outra ficava ali. Daí depois lá conferia os gols, contando, e para fazer o artilheiro, fazer o goleiro. Tudo manual ali, rapaz. Nesse trabalho, o Ditimar era o cara estava desde o começo. E aí era complicado, tu tinha que ficar do começo ao fim, lá escrevendo, só olhando aqui assim, tu sabe que tem que ser, né? Então o Ditimar, ele já E daí não tinha placar eletrônico, anos depois, placar eletrônico, não tinha computador, não tinha nada, era no papel aqui. Juiz, era tudo voluntário, né? Os conhecidos daqui. Essa aí teve uma história interessante que o Carlito contou, que ele jogou e apitou no Torrente, 92, né? Exatamente. O Cláudio Rezende também. Vamos lembrar alguns árbitros, foi homenageado um monte de pessoas, os árbitros também nós íamos lembrando no meio do caminho, né? Cláudio Graf, Galo, o Galo, Valdo Bete, Zeca Lasnastre, grande Zé Lasnastre, é verdade. O falou do Armando também. Eu me parece que o Armando também teve um ano, porque acho que no começo eu nem me recordo bem, mas eu até acho que era um juiz e 2 bandeirinhas no primeiro. Nós citamos isso aqui. E então o Armando, ele falou, mas eu só apito futebol de campo. Eu disse, não, mas tu vai de bandeirinha. Ele teve o bandeira, eu acredito que ele significava para a linha da área, para ele ficar linha de fundo e a lateral aqui. E a linha da área, uma em cada canto da quadra. Isso, pro goleiro não sair fora da área. Também. Isso, E o gol não podia ser feito dentro da área. Dentro da área, exatamente. Inácio Oliveira, Alice Figueira. Alice Figueira, eu lembrei disso também. Alice Figueira. O Odilon, né? O Odilon Krause também. Krause, sim. O Valdo Bete chegou a pitar agora. Chegou. O Valdo é do tempo. O Valdo e os Elas Nasser eram os primeiros. Eram os primeiros. E esse formato já estava na primeira edição de 3 jogos ou... Não, porque daí só deu, acho que foram 12 no primeiro. 12 ou 13. Parece que foi 12, depois foi para 16, e aí 18, e foi indo, e depois lá na frente nós limitamos a 30, porque nós vimos que já... Daí já eu que estava no meu tempo, né? Que nós limitamos a 30, porque nós fazia conta sexta-feira, e todo mundo trabalhava, e nós que trabalhava num serviço que não tinha liberdade de sair, né? Hoje em dia tem mais gente com cargo maior, tu tem até liberdade, negocia mais fácil. Sim. E nós estava lá no começo da nossa vida profissional também, né? Então tu tinha que cumprir o teu horário certinho ali e com pouco tempo organizar. Então nós, sexta-feira, tal horário, então daí foi limitado a 30 equipes, né? Eu acho que até os primeiros nem eram na sexta, né? Já era direto no sábado. Era sábado e domingo, Sábado à tarde. Daí quando nós aumentamos para 30, daí foi puxado para sexta-feira. Né? Ou 30 foi. 30 e depois, a vez, nós fizemos um teste com 34, nós voltamos para 30, porque deu, acho que foi difícil, atrasou muito e tal, da madrugada, e depois no domingo à tarde também, lá no começo, né? Nós já fizemos um teste uma vez com 34, depois nós voltamos para 30, e daí depois, quando o Moacir assumiu para frente, eles foram aumentando e mudaram, né, o formato, né? E vai mudando a cada vez, agora já está um formato inédito também, que são só 2 jogos na primeira fase. Por isso 48 times. Assim, 48 times, então tu imagina 12 para 48. Quadruplicou. Nem vamos falar em 48. Ficou um monte de times fora. Padrão 20 ainda. Vamos falar em 60 para mais de 70. O tempo de jogo é 20. Inclusive, depois eu tenho uma proposta aí para nós termos mais famílias. Que legal. Eu sou meio sonhador, assim, né? Então... Todo mundo Não, mas esse ano, como só tem 2 jogos, era 3, né? Aí classifica 32, né? Sim. Então, era ter feito no ginásio do bairro, no ginásio da PAI. 14, né? Que fica fora aqui dos 48, é 14. Eles vão ter que depois participar da eliminatória no final do ano de novo, né? Isso, até entrando nesse assunto aqui, é para explicar até para quem vai assistir.
Esse programa está sendo gravado antes do torneio. Ele não vai ser soltado antes do torneio de família agora. Então, a partir de semana que vem vai ter outra coisa, né? Por isso que... Mas mesmo assim a gente vai falando sobre esse formato, sobre ser inédito, né? Se vai dar certo ou não, vamos aguardar. Eu acho que sim, eu acho que tranquilo, 2 jogos ali, tá bom também, né? Então, acredito que vai cada vez melhorar esse torneio aí. E já né? Sim. Quando eu ouvi pela primeira vez, olha, 48, 2 jogos cada, aí me veio a ideia que todos jogassem 3 jogos pelo menos, né? Por causa do valor de inscrição e distância que vem e tudo mais. Mas aí tem um outro fator que eu acho que é importantíssimo e que eu acho que vai dar certo, é que todos os jogos são importantes, mas começa a pegar fogo a partir do mata-mata, né? Sim. Então, classifica 32... Então, a partir dali, vai estar ainda mais cheio o ginásio. Né? Domingo de manhã já vai estar. Domingo de manhã. Então, vai facilitar. Claro, esses 14 que não classificam vão só jogar 2, né? Mas depois eu tenho uma proposta que eu acho que vai ajudar a resolver isso. Vamos lá, se tu quiser soltar ela também, não tem problema nenhum. Eu vou dar o ponto positivo. Claro, 3 jogos é bom, interessante tudo. A vantagem dos 2 jogos é o famoso chucho. Ele não existe mais, porque se tu tomar 8-0 na primeira partida, na segunda tu tem chance. Exato. Basta ganhar e não levar cartão que tu tá classificado. Sim. Então não existe mais de chegar na tua última partida podendo ou, sei lá, entregar ou empatar ou fazer qualquer coisa. Tu vai ter que... Até porque, além desses acertos que tem também não é o rebaixamento, mas tu vai ter que, pro ano que vem, participar do seletivo. Evitar participar do seletivo. Exatamente. Mas assim, a questão do terceiro jogo, quando tinha, a gente via muito isso aí. O cara já perdeu 2 jogos, né? O terceiro, ele mesmo ganhando, ele já estava fora. Daí os caras vão viajar já, porque eu moro em Joinville, eu não vou ficar aí pra jogar... Isso, mas mesmo assim, tipo assim, o grande problema do chucho aí, ou do acerto entre uma família e outra, é que para alguém dar uma partida mais folgada aí num acordo, alguém está sendo prejudicado. Então isso aí estava tirando um pouquinho o brilho, né? O cara, não, vamos perder, mas para tua família se classificar, tu ia cair fora, um exemplo assim, né? Porque houve um acordo. Então, mas aí a outra se prejudicava lá que estava lá na arquibancada. Exatamente, fora, agora com 2 jogos, tu perdeu o primeiro, tu tem chance de classificar no segundo. Exatamente. E aí que dá mais atração, fica mais movimentado, mais... Porque daí tu vai dizer assim, mas daí o time vai ter 2 vermelhos, pô. Cara, é muito difícil tomar 2 vermelhos. Já é difícil tomar vermelho, porque o técnico do torneio de família, ele já vem e diz, meu amigo, é cartão. Vai com calma. Tem vezes que eles preferem tomar o gol, não faz a falta, pra não levar cartão. Então, todo mundo vai pra segunda partida com chance. Claro. Houve um ano, acho que foi no teu tempo, Francisco, né? Que eu levei uma sugestão de ter algumas pessoas assim olhando e que o líder de cada família, né, escolhessem para no final do torneio nós termos a seleção do torneio, certo? E foi feito 1 ano ou 2, mas daí já começou assim, né? Vinha uma família, tu vota no meu pivô, que eu voto no teu goleiro. E daí já vimos que não ia ser aquilo que... Não ia dar, né? É o jeitinho brasileiro, né? Então essas coisas aí que nós brasileiros, né, sul-americanos, temos que aprender muito, porque a votação teria que ser real, né? Realmente exato, o melhor. Isso, essa era a ideia, mas não deu certo em função disso, né? As votações maiores ali, Champions, Copa do Mundo, essas coisas, é feito pelo técnico, se eu não me engano, e capitão do time. E tu não pode votar no teu jogador, né? Mas aí já... lá também não podia, né? Mas também tem amiguinhos, né? Um joga uma seleção, joga no outro, ó. Eu voto em ti, tu vota em mim. Essas coisas assim, exatamente, né? Mas são coisas que aconteceram mas assim dizer a todos... Acho que o Messi tem tantos títulos, porque... dizer que assim? houve uma outra coisa que não deu tão certinho, mas no geral, todos os que passaram ali, né?
o Francisco na coordenação em todas as equipes, depois o Moacir e agora o pessoal que está à frente aí. A gente tem que tirar o chapéu para eles. Claro, que nem a parte tesoureiro também, queira ou não, se incomodava, né? Putz, aí no final do... Era do tempo do cheque de garantia. Sim, tem a calção. O cheque calção. O chique de bebida é tudo feito manual ali. Tudo feito manual. Teve algum cheque de garantia que foi pro estouro? Não precisa citar nomes, mas voltou todo o cheque. É que perdia, daí não tinha fundo. Não voltava pro cheque. Sim, Mas era interessante, cheque de garantia. sim. Brigou o time, fica o cheque ali. Nos torneios tinha. Eu vejo que nem para os próximos, tem algumas regras que até está sendo pensado de fazer algumas alterações, principalmente na questão do parentesco, né? Mas a questão da equipe que está coordenando hoje, analisar e de repente fazer um estudo aí com os boleiros, com as famílias. Mas qual seria assim a ideia? Porque eu vou ser sincero, hoje eu faço parte de alguma forma também ali da organização e eu acho extenso. Só não faz o time da família quem não quer, porque do tataravô... Não, no caso assim, eu mexo um assunto que se fala muito entre a gente que jogou bola, que vai lá e assistir, quer que a coisa funcione, é a questão, por exemplo, tem uma pessoa que tem um filho com uma mulher da família tal, a mulher tem 3 filhos, cada um com um marido, cada um com um cara, e os 3 podem jogar naquela família, eles não são parentes, só que tem um filho com a mulher daquela família. Esse assunto é assim, ó, entendo, a gente vai ter que chamar o judiciário, porque alguma coisa eu comentei, porque isso é dentro da lei, não é dentro do regulamento do torneio de família. Entendi. O regulamento diz que é lei também, ele não pode ferir a lei civil, né? Sim. A lei civil diz que esse vínculo existe com a família. Isso. Aí é outra história. Por isso que vai vir a diretoria também, nesse mesmo programa que nós estamos fazendo, a organização no caso, né? E nós vamos citar isso aí. Nós vamos citar todos esses lados aí, porque é difícil. Como eu disse, eu passei uma tarde com o Jonathan, que eu falei, tava o Marco, e eles disse, não entendemos nada, ele explicou, e realmente, para tu fazer aquela árvore, que ela sobe e desce ali, não é fácil. Não é fácil. Não, mas e a equipe que está hoje também, porque depois que tu estipula uma regra, para tu alterar ela, não é fácil. Isso que nós vamos analisar, se isso aí é um regulamento do torneio de família, ou é uma lei. Sim. Da árvore. Exato. São coisas assim, mas lógico que tem que ver para não perder o brilho da família em si, né? Porque a competição, ela tá mais competitiva, os times estão melhores, as renovações, daí tem times aí que tá com uma gorizada que Deus o livre. Só que daí tem famílias tradicionais que não renovou tanto e que gostam de participar, mas aí que fica meio assim, né? Então eu não vou mais participar e tal. Mas, e famílias tem sobrando, a gente sempre vê que mais de 20 ou 30 famílias que ficam fora do torneio, né? Que gostariam de participar. Mas eu acho que a regra vale para todos e da melhor maneira possível. Né? Não é fácil organizar nada, né? Vai organizar qualquer torneio. Fácil é falar. Mas não é. Então, digamos, hoje uma sugestão que eu até vou falar amanhã na abertura, né? E aqui como não vai sair antes do torneio, isso. Porque lá tem muitas famílias ali em Salete que gostariam de estar jogando, mas que sabem que não tem a mínima chance e aí não consegue passar no classificatório, né? E eu estava lá hoje de manhã vendo lá o pessoal acabando de preparar, né? Então uma estrutura dessa, para montar ela, tem um custo, um trabalho, isso e aquilo, né? Aí eu fiquei pensando em aproveitar a mesma estrutura 2 finais de semana. Eu tinha essa mesma ideia. Fazer uma série B no primeiro final de semana, certo? E uma série A no segundo final de semana. Aí cai 4, cai 8, aí ia abrir para muito mais famílias, o custo da estrutura não ia aumentar muito, só é claro, teria que aí o pessoal para trabalhar isso e aquilo, mas eu vejo que se conseguiria, né? E aí dava para pensar em 48 vezes 2, já pensou 96 famílias, 48 no final de semana, 48 no outro? Porque hoje, de qualquer forma, tem que fazer o eliminatório, já tem que fazer antes, né? E eu vejo hoje, lá mais me convenci, né? Cara, para montar essa estrutura toda ali, para um final de semana, então monta ela ali, deixa ela pronta e usa ela em 2 finais de semana, faz série A, série B, quem cai, sabe? Então vai abrir para mais no ano que vem, daí só na série B, né? Caiu esse ano. O B, ouro, o bronze, né? Então algo assim, para ir pensando, claro, né? E amadurecendo a ideia.
Eu acho bom. É porque tu vês, fica uma semana antes e praticamente uma semana depois desmontando. Uma semana montando e mais uma semana desmontando. Toda essa estrutura vai Mas- ficar igual. Tem que ver o custo disso aí, realmente avaliar, mas é uma ideia. O custo ele vai entrar arbitragem daí. Só que também automaticamente entra o dinheiro da inscrição Exatamente. dos outros times ali, né? Exato. Então, Talvez não mais uma premiação um pouquinho menor, uma inscrição um pouco menor. A Série B e uma Série A, como tem todos os campeonatos aí. E aí você abre para muito. E aí eu sei que ali, por exemplo, Chilickman, Otading, que jogaram uma vez ou outra, mas não tem a mínima chance de. Não tem mais nem coragem de participar ainda, hoje. tá? de Tem coragem. vários ainda que sabe que não É, pode jogar. É, Vários. então abriria para esse pessoal, e eu sei que se conseguiria. Não vai ter dificuldade em fechar, porque quantos teve na eliminatória? 28? Teve bastante. Não, teve mais, eu acho. Mas aí já era, digamos, um nível elevado. Então muita gente, não vou nem lá porque não tem chance. Então essa, digamos, é a ideia para dar oportunidade para mais pessoas, para aproveitar melhor toda essa montagem e o custo da estrutura e tudo Fazer mais. uma abertura um pouquinho mais simples na B, né? No caso, na prata, o nome que seja, Eu né? comentava também Porque- de fazer de veterano, né? Um pouco mais, tipo 35 anos acima, mas alguns times, aí tipo 16 times também, se falou em épocas assim. Mas essa ideia de fazer do mesmo tamanho, talvez, em 2 finais de semana, eu vejo uma boa ideia, porque a gente vê pela nossa família, hoje deu uma renovada, mas nós ficamos alguns anos, a gente participava mesmo que era a alegria do adversário, né? Só pelo fato de a gente... Ainda bem que Mas sempre pegamos privado, vamos ganhar uma. E a noite, Mas sempre fazíamos o artilheiro, o melhor goleiro, mas do outro time, né? Quem pegava nós já estava classificado, né? Mas já tiveram o artilheiro também, o Rafa já foi artilheiro. Já foi. Sim. Então, nós, no 16º ano que participamos, nós classificamos a primeira vez, entre os 16. Ficamos em 16º. 16º e pegamos o Perisbino que classificaram em primeiro. Eu sei que era 8-0. 10 minutos de jogo, era o né, jogando. Eu sei que eu fiquei 7 minutos sem bater na bola. Eu não conseguia pegar. É verdade essa história? Daí eu fiquei tão bravo que não quero pelo menos dar um pau no cara. Era muito bom os caras lá dos Filipinos, né? Daí, mas nem isso eu não consegui. Perdemos. Eles fizeram 8-0, daí ficaram com dó, daí pararam, né? Mas assim, pra nós foi uma alegria nós classificar, né? Meu, acho que foi em cima da família antes que o Rafael fez um gol, não foi? Foi. E aí No classificamos, né? No fora. Mas, então, por isso que a gente diz assim, que quando tu começa a falar do boleiro mesmo dos jogos, a gente se entusiasma para quem jogou, que nem a gente jogou, e as famílias que jogam lá, porque é muita gente lá torcendo, aí de um lado do ginásio torce para uma turma, outro para outra, que assim, esse é o grande diferencial do nosso torneio de Salete. A gente participa lá, tem Santa Terezinha, Vitor Meirelles, tem Rio do Oeste, tem não sei onde, tudo outro. Mas é assim um negócio um pouco mais morto, não tem aquela... Tem mais calor humano, né? Isso, O pessoal então, gosta desse o time. time que não tem tanta possibilidade de ganhar quando se classifica, é uma alegria, porra, né? Então nós depois de, eu acho que de 20 anos, não, 20 Não, no não. 16º ano foi. Então 16. Eu lembro bem porque classificamos em 16º no 16º ano. Então, assim, imagina, tem outras famílias, eu me lembro também, que não tinha chance, daí chegaram quase na final, umas famílias que, assim, surpreendeu, né? Então, é uma alegria para quem está ali assistindo, e aí o ano que vem as famílias vêm com mais gente, tá espiazadinha, faz bandeira, e assim que é legal. Por isso que vejo também essa ideia ali da chave B, ali, ou tipo a segunda divisão, por exemplo, é bem joia, mas de se pensar, tem que ver a estrutura e ver verba para isso aí, tudo tem um custo muito grande. Tem um custo, sim. Uhum. Mas uma coisa que o Zé falou que a estrutura já está igual ali. Sim. Vamos ver quanto que seria o valor, quanto que uma Série B traria de giro também. Isso tudo é uma questão de talvez tentar uma vez, né? De a organização se reunir, ó. Claro. Tenta. Vamos tentar? Vamos. Né? Aí tem que ter a participação, por isso que hoje abriu mais entidades e também o poder, principalmente a prefeitura também, porque a estrutura é da prefeitura, né? Eu me lembro que uma vez o Moacir contratou tal do gerador de energia, porque o ano saiu energia. Cara, é caro aquele gerador, inclusive já está lá, instalado lá também. Todo ano, a partir daquele ano, foi contratado esse gerador. Mas por quê? Tem gente que pensa que é só alegria as coisas, né? Mas para quem está lidando, sai a energia, dá uma trovada, ou dá uma coisa. Tu fica com aquela estrutura toda montada, todas as equipes ali, tu não ter luz, cara. Então, esse gerador realmente ele custa caro, né? Eu sei que Só teve que uma é uma cidade- necessidade, né? Teve uma cidade que vocês jogaram, eu acho que até chegaram na final,
porque nas oitavas Lá não em teve Santa energia. Terezinha. Não, molhou o piso. Molhou o piso? É, lá em Santa Terezinha. E Santa todas as Teresa. partidas teve que ir para os pênaltis. Isso, a partir, classificou os 8, né? A partir dali não tinha, ficamos das 1 da tarde até as 4h30 sem jogar, não tinha condições de jogo. E daí eu fui lá e sugeri, vamos decidir nos pênaltis. Exato. Eles iam esperar enxugar a quadra. Não... Ganhamos dos Vanderlin daquela, né? Eu lembro disso. Sim. É Agostinho falou pouco, eu queria escutar mais a Agostinho, de bastidor, de administração, porque o que se comenta aqui, né? Quem vai lá ver o torneio e coisa, vê os goles que o pessoal tomou, mas não sabe os tombos que caíram para organizar, para fazer, para providenciar, né? Então, o Agostinho, o Chiquinho, digamos que foram mais de organizar, porque hoje, claro, vamos falar um pouco de boleiro também, mas é mais de administrativo. Administrativo. Sim. Hoje é mais o administrativo. Que, vocês lembram o valor de inscrição? Se era valor baixo, alto? Não lembra? Não tem ideia. Eu acho que era caro porque nós tivemos que baixar na primeira. Nós tínhamos feito uma proposta, daí nós não estava conseguindo família, tivemos que baixar um pouco o valor da inscrição. Mas eu não me recordo. Assim, Não vai ser. Eu também, né? Lembra que 92 era Cruzeiro ainda, né? Eu nem sei se tinha. É que na inscrição, época, Tinha. no primeiro regulamento era só da família. Não entrava. Aí começou a dar poucas famílias. Aí estender um vamos pouco. abrir para os gêneros. Porque também era a pressão dos gêneros, queriam jogar. Pô, aí abriram. Mudaram o regulamento. É que nem o Chiquinho falou, não Vai tinha começando soma. grau aí, Era né? tão fácil conhecer as famílias, aí depois, no terceiro, foi criada uma comissão fora para julgar esses casos. Mas não, quem vai julgar é a comissão. Sim. Exato. Tinha uma equipe neutra, não. Nós temos o regulamento aqui e está decidido. Hoje tem uma comissão já para julgamento de casos assim, fora do regulamento, né? Qualquer situação tem uma comissão que analisa, que julga, Isso. para tomar as providências que precisam tomar. Precisa Né? tomar. Mas que a gente pode dizer assim, num contexto geral, claro, um evento desse porte, com 30 edições, que aconteceu tudo redondinho, a gente sabe que não, né? Sempre tem coisas pequenas. Mas tudo que é de positivo tem uma diferença gigantesca, Exato, maior, né? exatamente. E os Peso pequenos enorme, né? detalhes que aconteceu, fatos isolados, assim, né? Sim. E todos foram resolvidos a contento, que todos entenderam também, Isso. tanto a comissão quanto as famílias, as pessoas envolvidas, né? E se resolveu. Mas tudo isso acontece porque tinha gente comprometida e que estava... Todo mundo queria que a coisa funcionasse e, como a gente dizia, era tudo mais, assim, mais braçal, mais... tinha muita tecnologia, né? Claro. Para nada, né? Então, até o histórico, os dados que a gente fala, o privado for procurar O livro lá, agora para não eu tem. saber. Nós, o registro para procurar não tem, porque tu fazia, anotava na hora lá no papel, assume que os outros estavam, depois no outro ano que tá aquele monte de papel e fazia de novo e tal, e ninguém tinha computador. Hoje todo mundo tem um Sim. computador, tem anota, tem arquivo, tu salva, Seja tem exato, o histórico, né? Então nós era carente disso, né? Então a gente agia de outra forma, tudo mais no bruto, né? Mais de botar a mão na massa e fazer, mas como diz, ó, então quem estava na frente, como diz o Bibato, tem que tomar frente, mas que faz a diferença é a equipe, né? Então sempre temos equipe de voluntários muito boas aqui em Salete, não pode reclamar. Hoje está tendo dificuldade porque as coisas mudaram muito, né? E a geração nova que já está agora nesse topo, que tem outro pensamento, mas daquele nossa época, aquele pessoal, a maioria assim, tu queria para trabalhar, tu conseguia, equipe boa, competente, todo mundo se ajudava e tipo assim, fritar pastel, fazer todas as coisas que fazia, tudo, a equipe que fazia, né? 3 dias E eu do lado. lembro que no primeiro evento nosso, 94, aquele ano que fizemos na Quaresma, né? Me parece que deu coisa de 400 e poucos pila, que sobrou coisa assim, ó. Bem menos que R$1.000, eu lembro. A sobra líquida no final do evento, né? Então nós trabalhávamos 2 dias, era 18 equipes aquela vez. Mas trabalhar tipo 2 dias, sábado e domingo, né? Chegar no final, coisa de 300, 400 pila, era o que sobrou para ajudar na festa da padroeira que vinha depois, né? Que era pro final do ano, né? Sim. Que era grande daí também, né? E aproveitando, eu também quero assim fazer uma menção e parabenizar todos os municípios, as cidades que acabaram copiando a ideia e fazendo. Eu quero ver isso, sabe, gostava Brasil, de ver né? pulverizar isso por todo o Brasil, né? Eu observei isso e fico muito grato por isso, agradeço a Deus e todo mundo que ajudou a fazer, porque ele tomou uma dimensão que saiu de Salete, né? E foi, então, parabenizar todas as cidades que fazem, sigam em frente, se empenhem, vale muito a pena, porque família é a célula máter da sociedade, sem família nada existe, né? Então, parabenizar isso daí. E uma outra coisa que eu observei, talvez não tenha nada a ver com o torneio de famílias, mas é um fato que depois disso a gente observou muitos encontros de família, sabe?
família Tenfin, a família Círico, a Isso. família Buzarello, fazendo encontro de família. Não sei se veio disso, mas é um fato que eu observei. Tem muitos fazendo ainda. É. Tem muitos fazendo ainda. Eu acredito, Privato, que isso deve ter vindo a esse entusiasmo, essa vontade em função do torneio. Porque o torneio ele Nós mexe não com podemos isso. jogar, mas vamos fazer um encontro. Tal, e ali, por exemplo, encontro de família, que tal, porque muitas famílias vinham, se alojavam no ginásio, lá na escola e Na tal, e Machado, faziam um pouco de Eu encontro lembro que ali. Venturi ficava na Machado sempre. Isso, então fazia Até aquele hoje fica, encontrão hoje, né? e tal. E eu acredito que pode ter influência disso aí, assim, Sim. esses encontros de família, por causa do torneio também. Sim. Tem. E quando são tantos que jogam quanto que não jogam. Quem não pode jogar, não, mas vamos montar um encontro aí, vamos Sim. chamar o pessoal e vamos fazer isso aí, porque o diferencial é grande. No torneio de família é uma influência, não tem. Eu sempre falo, eu joguei em Blumenau, joguei em estadual, joguei pelo Moitas, Brejeiros e tudo mais. Quando eu vim jogar a primeira vez aqui, eu disse, cara, isso não existe. Não tem nada que se compare. Não tem nada. Eu até contei um programa aqui que eu joguei uma final em Blumenau. Eu não sei se tinha 30 pessoas. Eu jogava pelo Normarket ainda. Não sei se tinha 30 pessoas no ginásio. E quando eu cheguei na sexta-feira à noite de 2002, meu irmão ligou, ó, vem aí, tá escrito, vamos jogar. Assim, vamos. A hora que eu cheguei, eu tava no show do Pink Floyd. Eu não tenho onde estacionar, mas é tudo isso mesmo. E quando eu entrei naquele ginásio e vi tudo aquilo, eu disse, meu Deus do céu. É verdade. Em 2002 a gente chegou na final, ali perdemos pro Ventura, mas aí dali pra frente pra mim mudou tudo. Pra mim os outros campeonatos eram apenas outros. Eu esperava o ano pra Torneio de jogar o família. torneio de família. É como diz, é diferente, né? Não tem nada que diferente. compare. Eu já fui em vários por aí também, né? Taió, Pouso Redondo, Rio do Oeste, para baixo, nesse lugar. Fui em 4, 5 já, né? Mas não tem. Nada parecido com a Nada abertura, parecido. nem com organização, nem com nada, né? Torcida Assim, também. Quero que eles cheguem lá, porque quando eles chegarem lá, a tarefa já vai estar lá na frente. A questão do regulamento que foi alterando, sei que de vez em quando dá uma discussão entre alguns times, né? Um fica fora, mas porque culpa um, culpa o outro. É que no começo, que nem foi falado aqui, era só os irmãos e tios e primo, né? E tal. Aí foi crescendo, e aí tem, infelizmente, teve pessoas, alguns de certa má fé, botaram um ou outro aí, e o pessoal foi descobrindo. Então, por isso que hoje tem o Elisione, que é o advogado, que eles analisam, né, a documentação e tal, e por isso que Para cada ação existe uma reação. saiu um pouquinho o regulamento. Tem gente que diz, mas lá em Salento o regulamento é um pouco mais forte, não, porque lá em tal lugar pode jogar isso aqui. Mas é exatamente por causa da proporção que se chegou, né? E de se fazer o mais correto possível. O mais correto né? possível. Porque, infelizmente, tem alguém que pode até saber que o cara nem parente não é, mas só por ter um sobrenome ou acharam um nome parecido lá, conseguiu fazer. Mas esse é o diferencial, né? Então, eu sei que sempre quando o pessoal, de vez em quando, comenta com a gente em outras cidades, diz que não, o nosso regulamento é assim, devido a algumas coisas que aconteceu e que para manter a moral e os bons costumes que se tem, que o objetivo sempre principal é a união das famílias, não é nem o jogo em si, mas é o encontro das famílias, é por isso que se chegou a esse regulamento um pouquinho mais rígido, né? E ainda assim, nós sempre olhamos lá. Eu olhei, eu acho que mais longe ainda é Wesley, que está no oitavo grau. Isso, A gente isso. confunde com geração, não é geração, é grau. É grau, conforme vai indo, vai somando os graus ali. Então, tá bem extenso, dá para fazer um grande time sem precisar ir lá na frente e tal, né? Que uma coisa que a gente sempre cita aqui, que de repente pai e filho não possam jogar juntos, não é exatamente isso. É que lá em cima tá muito Exatamente, extenso. Quando depende de onde é que o o pai tá lá, se escolheu, né? o pai chegou no 10º grau, o filho dele só vai jogar se tirar alguém lá de cima. Exatamente. Vamos Aí pro tu outro tira lado. aquele lá de cima, cai um monte fora aqui E no do meio, outro né? lado. É complicado, Só não que é é? rígido, só que é correto. Exatamente. Ele- Por isso. Desde que houve essa rigidez aí, não há mais o que contestar. Exatamente. Sim. Há às vezes uma revolta, porque o pessoal, hoje, vou falar por mim, eu vou lá na cancha de bote, dar uma assistida, olhar lá, o Cidinho tá sempre lá também, né? Já chega alguém, mas por que tal lá não pode jogar? Velho, pra te explicar agora aqui, nós passamos uns 20 minutos no programa explicando aqui, não resolveu nada. Porque só sentando Exato. e vendo o Não, tamanho. e é igual para todo mundo. Não adianta, Isso. vamos beneficiar uma família, então, porque pode ser que realmente o cara tenha um certo parentesco. Não. É regra Não tem. para todos. Né? Não tem como por evitar. isso que funciona. Não, Porque você vai Quando pegar o começa a seu abrir- tataravô e vai começar a descer
em cartório vai estar. Uhum. Sim. Você vai pegar o seu tataravô e vai descendo e não tem como. Legislação civil, né? Isso, Então, não tem como. Se lá Igual atrás pra alguém, todos. né, que teve vantagem, como disse, que tinha fragilidade do sistema de conferência, às vezes, né? Uhum. E um pouco de malandragem, às vezes alguém que sabia dessa fragilidade, aham. Isso. encaixava alguém e foi. Isso. Só que daí não foi com maldade de ninguém. Agora que tem uma forma de tu ser correto, eles acham que é rígido, mas é porque é correto. É, lá, né? claro, Então sim. está mais que Imagina certo. em 92 que já tinha até os erros de cartório, porque tem Pois é, então. os parentes da gente, tu pode ver que os sobrenomes às vezes não batem, né? Sim, sim. São todos escritos diferentes, né? Diferente. Como é que vai fazer uma conferência, né? Eu tenho. Nós temos pivato com 2T, temos pivato com T só. O Vitorace, mesma coisa? Vitorace. Isso. Tem Vitorace com S no final, Vitorace com Z, né? Tudo mesmo. Isso. E nós temos que nisso, tá, os filhos É? do tio Zeca, lá, o Leno Írio e o Geno Írio. Primo irmão, nós somos, né? Nós que nem eles com E, eles não têm o E. Que nem eles só tem E são primos, irmãos. Só que daí, aí agora a gente vai explicar. E esses erros de cartório eles são retirados. Né? Se existe ali a Sim, árvore, sim. o motivo de escrever no cartório, Isso. só para avisar que alguém pensa, mas o cara não vai poder jogar porque o nome estava diferente. Não é isso? Não. Aham. Ele vai jogar. Se tiver. Ele comprovando que é da família, lá dentro até nos graus ali, Aham. tranquilo. Né? Sim, Não, sim. é assim mesmo, né? Então, olha só, a gente esteve aqui com a primeira organização do torneio de família, que pelo visto não foi tão difícil, né? No tipo de a parte de documentação e tudo mais aí, né? Aham. Então, vamos até as palavras finais aí. Zé, aproveita o embalo aí, deixa o teu recado, diz o que você achou disso, o que você está achando também de tudo isso que a gente vai dar sequência, ainda tem muito ainda o que conversar. Aham. E mais uma vez um prazer tê-lo aqui. Então, olha só, para quem, digamos, foi abençoado por Deus por pensar na ideia, alguém que jogou 26 edições do torneio, né? Ver esse trabalho de vocês, parabenizar, vai ser, assim, um documentário que talvez devêssemos ter feito isso a cada 5 anos, a cada 10 anos, né? Para ficar também registrado. Então, agradecer vocês, parabenizar a Mecha, né? Parabenizar a Demais FM. Quero aqui terminar fazendo uma menção. Falamos aqui de tantas coisas que são importantes para o evento, né? Mas eu quero assim destacar, o evento só é maravilhoso por causa de cada família que está lá, sabe? Quem é o pessoal que faz o espetáculo, que está ali, e tudo que se faz por trás, nos bastidores e tudo, é pelas famílias. Então, parabenizar as famílias, agradecer a compreensão, porque nesses 30 anos, se observar, teve 3, 4 casos aí de algum incidente, né? Em 30 anos. Então, olha, famílias, parabéns para todos vocês que participam. Você que não pode participar, vamos agora juntos nos unir para ver se a gente consegue aprovar essa ideia de Série A e Série B. E se eu pudesse pedir uma coisa, assim, né? Que eu tenho certeza, não é muito legal, de alguém acabar casando com alguém só por causa do torneio, né? Sinceramente, eu como cristão, como cidadão, acho que devemos repensar isso, né? Porque também vi vários casos desses que casaram só para jogar e no outro dia também não estavam mais casados. Então, como cristão, se eu puder pedir alguma coisa para vocês, famílias que quer casar, tá aí, faça, mas não só por causa do jogo. Eu tenho que assim fazer essa ressalva, porque nós como cristãos temos que nos orientar e nos policiar e fazer aquilo que é correto, né? Um grande abraço a todas as famílias, parabéns às comissões todas que trabalharam o tempo todo, que Deus continue abençoando, e daqui a 20 anos, nos 50 anos, se Deus der vida para vocês, eu vou estar lá para comemorar o 50º ano do torneio de famílias. Estará lá. Cidinho, Então, mestre, eu quero mais uma vez te parabenizar por essa iniciativa desse programa, Demais FM também, né? Porque a gente tem escutado aí as famílias que vêm aqui, cada um com o seu representante, e isso é muito importante. Relembrar a gente que jogou, que viveu, né? E acompanhou as histórias aí, isso é gostoso, né? Então, isso enaltece também o nosso torneio de Salete. E dizer mais uma vez que o brilho realmente, que nem diz o Zé, não está só na equipe em si, se é bom ou ruim, mas no encontro da família. Então, parabéns para vocês e estamos sempre juntos. beleza, Cidinho, obrigado.
Seu Agostinho, tem fé. Bom, o que eu tenho que agradecer realmente, a gente fazia parte, né? Hoje a gente acompanha, agradece sempre, que todo mundo incentiva o pessoal a participar. É muito... Encontro de família é aquilo que o Pivato falou também, né? É o objetivo de fazer aquilo, é a família. Não tem nada, a gente horas e horas doando. O Chiquinho falou, fui presidente da capela, tinha o objetivo, que era arrecadar fundos, né? Mas no fundo mesmo é um encontro de família que faz mover isso aí. E realmente com tantos anos já acontecendo, tão poucos desavenças que deu, é muito mais foi união do que desunião. É isso que a gente vê de bom nesse encontro. Muito obrigado. Chiquinho, sua vez. Muito obrigado por ter essa oportunidade, parabenizar e agradecer a Demais FM, que é um trabalho importante. Como diz o Pivato, que resgata a história, então eu estou falando lá do começo, coisa que até então muita gente não sabia, né? Então por isso é muito importante, esse trabalho é fundamental, e agora daqui para frente a gente vai continuar alimentando as informações, né? Isso vai ser muito útil para fortalecer mais ainda o evento, né? E agradecer todas as pessoas que se empenham, que se envolvem desde o início, né? E que continuam hoje. E mesmo com alguns comentários negativos, quem fala, porque quem está ganhando, quem está perdendo, que acha que alguém está tendo vantagem, mas quem entende um pouco da base, da raiz, que nem nós, lá de trás, nós sabemos da dificuldade, do trabalho, do empenho que precisa de cada um para isso acontecer, né? E a gente sabe que tem gente paga para trabalhar porque tu não acha que tem alguém, mas tem muitos voluntários que estão lá se dedicando a semana inteira trabalhando para o evento acontecer da forma que ele sempre aconteceu e que vai acontecer, né? Então, parabéns a todos essas pessoas envolvidas, e é um prazer muito grande que eu já joguei também vários anos pelo torneio, fui da comissão, e quando eu não sou da comissão, mas eu estou lá, o torneio inteiro, não perco quase nenhum jogo, a gente gosta, né? Tá no sangue nosso, né? E isso é bom, então tem que valorizar e agradecer quem está envolvido nisso e que continue por muitos e muitos anos, né? Para a gente se encontrar mais vezes aqui falando sobre isso. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço vocês, eu quero estender os agradecimentos também. O Jonathan Lembeck e o Fernando Averotti foram os caras que tiveram ali o início do que está acontecendo aqui, que eles... eu modifiquei um pouquinho, quando eles me chamaram, eles falaram, você deveria fazer um negócio assim, assim, assim. Era para iniciar num celular lá em casa, para a gente fazer. Eu encontrei o Douglas Fernandes aqui da rádio, conversei com eles, o que você acha da gente estender isso aí, e não transformar numa entrevista, transformar num bate-papo, num algo descontraído que a gente possa se sentir mais à vontade. Eles, perfeito. A gente foi ajeitando as coisas ali, então, ao Douglas, seu Raniel Liberto também, que dá o espaço, ao Marco, que vem aqui, já faz parte disso tudo, porque ele vem fora da hora hoje está até no horário, né? Nós estamos no horário diferente, e porque a gente até explica, reunir todo mundo não é fácil. Você conseguir reunir, que nem vocês quatro aqui, tirar o tempo de vocês, estar aqui, eu, Marco, semanas de conversa, né? Nós estamos 3 semanas, né, de conversa para chegar tudo. Então os agradecimentos eles tendem, o Marco já faz parte disso tudo aqui. Daqui a 5, 6 anos, quando alguém for assistir, a gente vai saber quem estava por trás, porque vocês estão aqui por causa disso. Eram os que estavam por trás, lá no início, que fizeram tudo isso acontecer, né? Então, quero ficar grato mais uma vez e deixar a mensagem final, que a gente sempre deixa agora, que é esporte e integração. É o lema do torneio de família. Então, esse é o lema que a gente sempre vai encerrar o programa. Esporte e integração. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.